No vídeo de hoje eu vou te mostrar o melhor método para se aposentar com investimentos, mais precisamente em ações aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. E por que eu quero te mostrar isso? Porque o número de pessoas físicas, ou seja, investidores comuns na Bolsa de Valores, vem aumentando cada vez mais, porém o número ainda é pequeno. Somos praticamente 6 milhões de investidores. Podemos chegar a um número muito maior ainda e conscientizar a população que é necessário investir para ter um futuro próspero. Então saímos de quase 1 milhão de investidores em 2011 e nos dias de hoje já somos quase 6 milhões. Sendo que o valor investido por faixa etária por idade acima de 66 anos é de R$ 151 mil. Pode não te garantir a aposentadoria, mas é um salário extra que vai te fazer ter uma qualidade de vida maior. E se você, claro, começa a investir quando é mais jovem, aí sim consegue ter uma bela aposentadoria em um futuro mais próximo, quem sabe até mesmo bem antes do INSS. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. O primeiro passo para uma carteira próspera de aposentadoria e também facilitar a sua vida chegando mais rápido nessa tão sonhada liberdade financeira é você saber diversificar muito bem a sua carteira e balancear da maneira precisa para que quando ela cair menos que o mercado e quando subir acima do mercado. Assim você não tem uma correlação tão grande com o Ibovespa. E como que você faz isso? Basicamente, escolhendo ações, projetando o futuro e não em si somente olhando para o passado, além de ter uma diversificação inteligente. Por exemplo, hoje, peguei os 5 principais bancos que temos aqui na Bolsa de Valores. São bancos que pagam ótimos dividendos de costume, claro que cada um passa por uma fase diferente. O Itaú é um banco focado mais em pessoas físicas, então empresta dinheiro para pessoas comuns. Com isso, teoricamente, era para ter uma inadimplência um pouco mais alta, mas não é o que está acontecendo no caso de hoje. E o Bradesco também empresta dinheiro para um segmento bem parecido do Itaú, porém com uma inadimplência muito mais alta. É um banco que acabou ficando no passado e agora está passando por uma reformulação. Então você pode observar que são bancos com atuações bem parecidas, mas com resultados diferentes. Nos últimos anos o Itaú cresceu demais e estava sempre com a projeção crescente de lucros, ao contrário do Bradesco. E o Banco do Brasil é um cenário diferente, ele é um banco mais focado no agronegócio. Então digamos que na sua carteira previdenciária você tivesse Banco do Brasil, tivesse Itaú. Então são dois bancos que têm atuações diferentes e podem estar em cenários diferentes, então não teria problema nenhum você ter dois bancos na mesma carteira. Agora, você ter, por exemplo, o Bradesco e o Santander seria complicado, porque os dois bancos estão em crise, os dois bancos possuem focos bem semelhantes de atuação e estão passando por um momento de reformulação. Então é isso que você tem que ter em mente, assim o seu dividendo não cai tanto e você consegue ter uma boa média de crescimento da sua carteira. Agora o Banco ABC é um cenário um pouco diferente, é um banco mais pequeno, focado em emprestar dinheiro para grandes e médias empresas. Então ele pode não ter um potencial de crescimento tão alto comparado ao Itaú, por mais que seja uma small cap, mas é um banco que vai entregando bons resultados, ainda negociado abaixo do valor patrimonial, com um dividendo acima de 6% e um crescimento de lucro médio em 5 anos de quase 9%. Então, diferente do Santander, que teve uma queda de 10%, do Bradesco de 8,4% e também do Itaú, que cresce o lucro um pouco mais devagar por ser o maior banco que temos atualmente no Brasil, o Banco ABC tem um foco totalmente diferente dos outros bancões. Então você poderia ter até mesmo Itaú, Banco do Brasil e Banco ABC na mesma carteira, que não seria tão perigoso porque tem focos diferentes. Agora você ter Itaú, Bradesco e Santander não faria sentido. Outro ponto é como que está diversificada a sua carteira por segmentos. Assim fica muito mais simples de entender. No segmento bancário, minha carteira está 29,7%, no segmento de papel e celulose 24,2%, energia elétrica 22,9%, máquinas e equipamentos industriais 15% e seguradoras 8%. Então, de setores perenes eu tenho basicamente o setor bancário, o setor de energia elétrica e o setor de seguradoras. O setor de papel e celulose acaba variando bastante, mas tem um futuro próspero pela frente, até porque a tendência é substituir as embalagens de plástico pelo papelão e pelo papel. Mas de certa forma minha carteira fica bem resiliente com apenas 5 setores. Isso que eu tenho somente 6 ativos. Imagina quem tem 10, 12 ativos, consegue manter a média muito boa de dividendos, porque no meu caso, enquanto a Indústrias Home tem uma perspectiva de pagar um dividendo de 6%, BB Seguridade tem de quase 10%, Banco do Brasil também de quase 10%, o Bradesco
em torno de 7 a 8%, a Irani em torno de 7 a 8%, considerando o efeito não recorrente, e a Transmissão Paulista em torno de 8%. Então, mesmo que, por exemplo, o Bradesco corte os dividendos, ou então Indústrias Home, como eu tenho várias ações na minha carteira que estão indo muito bem, a minha média de dividendos fica ali em torno de 6, 7, 7,5% até 8% ao ano de dividendos. Agora, quem tem mais ações ainda, mesmo que tenha 2, 3 ações que estão indo mal e cortaram dividendos para poder crescer ou quitar dívidas, a sua média consegue se manter pelo menos em 6, 7 até 8% se você escolheu boas ações pagadoras de dividendos e diversificou bem. Então essa falácia que se você investe em ações, o dividendo oscile muito, oscila comparado uma ação com a outra, mas a média geral da sua carteira, a tendência é que se mantenha por volta de 6, 7 até 8%. Claro que tem anos que o dividendo é excepcional, sua média pode ser acima de 10, 12%. Outro ponto é você olhar sempre para o futuro. Todos esses números que estão aqui na tela refletem o passado. Claro que é importante você identificar como que foi os seus resultados anteriores para ver se foi uma ação que compensou investir e também se gerou valor para o acionista. No caso do Bradesco, foi um péssimo retorno, um retorno negativo comparado à inflação. Mas o que acontece? Se pegarmos a cotação padrão de 10 anos atrás, ele estava por volta de R$ 14,00 a ação número 3. Hoje está custando mais barato que há 10 anos atrás. O que acontece é que no ano de hoje, a ação tem o mesmo lucro de 2014, ela havia crescido em 2021, havia tido um bom crescimento comparado aos anos anteriores, e nos anos para cá, pela essa alta crise que o banco está passando, o seu lucro acabou caindo no mesmo patamar de 2014 e ela acabou ficando mais barata que naquela época. Então a ação se recuperando de acordo com o novo plano estratégico do banco, claro, no médio prazo, daqui 3, 4, 5 anos, e se ele pagasse um dividendo igual ou superior ao de 2019, até porque naquela época ele teve um lucro de 22,5 bilhões e faz já 4 anos atrás, então o dividendo de 1,85 dividido por 12,03, que é a cotação de hoje, um yield de 15,37% e logicamente, se a ação tiver aquele mesmo lucro de 2019, a cotação acaba acompanhando, porque a cotação segue lucro. Em 2019, o banco chegou a custar quase R$ 26,00. Então hoje está pela metade do preço e você teria mais de 100% de ganho de capital fora todos esses dividendos no período. O nome disso é uma ação convexa. Se você errar e a ação não se recuperar ou andar de lado muito tempo, entre aspas, você não perdeu praticamente nada, porque você vai recebendo dividendos, vai entrando para o seu bolso, você vai recuperando o que investiu e se a ação decolar, você ganha bastante dinheiro comparado, claro, a uma ação previdenciária que, entre aspas, não teria tanto potencial de crescimento. Então, se em 5 anos o banco recuperasse o seu lucro e crescer sua cotação em 100% para o mesmo patamar de 2019, contando com os dividendos que você teria recebido nesses 5 anos, em torno de 130% de rentabilidade, você teria praticamente uma rentabilidade de 18% ao ano. É acima da inflação, acima do CDI, do Ibovespa e dos demais índices. É uma boa rentabilidade. Então essas ações previdenciárias que são convexas, o risco-retorno não é proporcional. Uma coisa é você comparar, por exemplo, uma Americanas, uma Casas Bahia, uma ação de varejo que dá prejuízo. O risco-retorno acaba sendo muito alto porque essas ações não pagam dividendos. Se paga a quantidade minúscula e você praticamente não tem retorno se não vender a ação e só no momento da venda que realmente vai entrar para o seu bolso. Agora ações previdenciárias vai retornando em forma de dividendos e tem a valorização também com a retomada das suas cotações. Outro ponto que vai te ajudar e muito para você se aposentar mais rápido é o famoso yield on cost, ou seja, dividendo sobre custo de aquisição, o seu custo de compra. Porque pegando a cotação padrão da CEMIG nos anos anteriores, quem comprou, por exemplo, em 2018, nem faz tanto tempo assim, por volta de 5 anos atrás, pagou R$ 4,50 em média. E o dividendo em 2023 foi 1,19. Então se você tivesse um preço médio de R$ 4,59 naquela época, com esse dividendo você teria recebido 25,9% de yield on cost. Então você segurar ações para o longo prazo, quanto mais você segura, mais ela cresce lucro e aquele seu aporte há 5, 10 anos atrás, daqui a pouco vai estar rendendo 50%, 100%. Esse é o famoso efeito do crescimento de capital e crescimento de lucros, até porque esse dividendo crescente não é à toa. Pegando o lucro da CEMIG, teve um crescimento explosivo a partir de 2016. Ela saiu de um lucro de 334 milhões para hoje 5,7 bilhões. Então a ação teve um crescimento absurdo e nem é uma ação que teoricamente teria um alto potencial de crescimento.
é uma ação de utilidade, uma ação de energia elétrica. Ela cresceu realmente por ter ótimos indicadores, ótima eficiência e o seu lucro foi acompanhando e reajustando. A própria Itaúsa, que muitas pessoas acabam zoando, falando que a ação não cresce e paga um dividendo baixo. Se você for pegar nos últimos 10 anos, porque ações, é importante você olhar para um grande horizonte de tempo, no mínimo 5 a 10 anos, porque de qualquer forma, se você faz um aporte dentro da sua realidade, você provavelmente não vai conseguir se aposentar antes de 10 anos investindo, e a empresa tem todo o tempo para concluir projetos e realmente entregar aquela eficiência, aquele ganho de produtividade, não é do dia para a noite. Então você tem que comprar boas empresas a bons preços e segurar. Por exemplo, quem comprou Itaúsa há exatos 10 anos atrás, pagou R$ 4,00 por ação. O dividendo de hoje está em 46 centavos, sendo que a pessoa que comprou em 2014 foi colhendo todos esses dividendos pelo período. E 2019 pagou um ótimo dividendo por causa que a receita da Itaúsa advém do lucro do Itaú. Então o Itaú teve um excelente lucro em 2019, antes da pandemia. E 1,19 dividido por R$ 4,00 em média que você comprou lá naquela época, num único ano você recebeu 29,7%. Claro que nos dias de hoje teve uma queda, já estamos em 46 centavos até o mês 4 de 2024, então provavelmente até terminar o ano vai ser um número bem maior de dividendos, mas de qualquer forma, 46 centavos dividido por R$ 4,00, um dividendo de 11% em questão de 4 meses. Então ações previdenciárias, quanto mais você segura, mais cresce lucro. Aquele seu aporte de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que você fez, acaba subindo muito acima, por exemplo, da inflação, e você tem um yield on cost muito alto comparado àquela época. Então o seu dividendo vai reajustando e é um ponto positivo que te ajuda, entre aspas, a blindar essa alta inflação que temos. Agora outro ponto é você saber se programar na questão dos dividendos. Muitas pessoas falam que não investem em ações por causa da frequência de pagamentos, mas isso na verdade é só uma questão de planejamento e é uma questão mais motivacional para você ver os dividendos pingando na conta. O que importa é o retorno total ao acionista, o retorno da valorização, do dividendo, das bonificações, das recompras de ações e das subscrições. O restante seria basicamente efeito psicológico. Pegando o exemplo da minha carteira, eu tenho somente 6 ativos. É uma baixa quantidade de ações ainda, porque eu não tenho um valor tão alto aplicado. Então mesmo com 6 ações, eu poderia receber dividendos todos os meses. Claro, dividendos menores, por exemplo, o Bradesco paga pequenos dividendos, alguns trocados, então você pode praticamente desconsiderar nesses meses, mas em março, que eu recebo bastante dividendo, porque 4 ações acabam pagando, eu vou receber uma pancada de uma vez. Em maio é um mês mediano, em agosto é um ótimo mês, em novembro um mês mediano e em dezembro é um ótimo mês também. Então em torno de 5 pagamentos consideráveis no ano. Digamos que eu vá receber R$ 120 mil de dividendos projetados e eu queiro utilizar para mim viver R$ 60 mil. Os outros 60 eu vou reinvestir. E obviamente eu vou ter a minha reserva de emergência, em torno de 6 meses do meu custo de vida, porque eu já estaria, entre aspas, aposentado, é necessário ter alguma reserva para imprevistos. Então, dito isso, no mês de março, digamos que eu receba R$ 15 mil porque foi um ótimo mês. E no mês de abril, porque eu já sei que vai ser um mês fraco, eu receba só R$ 1.500. Então eu guardo em torno de 3.500 ou guardo um pouco mais para ter a margem de erro para abril. E sendo assim, maio vai vir um bom dividendo, porque 3 empresas vão pagar. Então eu guardo do mês de março para abril e reinvisto uma parte, sendo que eu vou ter também minha reserva de oportunidade. Caso for preciso retirar daquela reserva, depois você repõe com o pagamento de dividendos. É só você ir se planejando, guardando de um mês para o outro, ou então guardando para o ano inteiro, até porque grande parte do nosso país são produtores rurais e eles fazem somente 2 safras por ano, ou seja, só recebe salário entre aspas 2 vezes por ano, é aquela pancada de uma vez e precisa passar o semestre ou o ano com somente esse pagamento. E tem produtores rurais que ficam até mesmo 2 anos sem receber pela venda da sua produção. Quem cria gado, por exemplo, tem o tempo da novilha acabar virando vaca, ela acabar pegando cria, precisa nascer o bezerro, ele precisa chegar ao ponto para a venda, então pode ter um intervalo de até mesmo 2 anos para poder receber alguma coisa. É só questão de planejamento. Agora, por fim, depois que você já está praticamente aposentado, você precisaria deixar uma taxa segura de investimento e também de retirada definida. Ou seja, de todo o dividendo que você recebe, qual a porcentagem que você vai retirar para poder viver e qual a porcentagem que você vai
utilizar para reinvestir e não perder o seu poder de compra e até mesmo ir crescendo seu patrimônio. Então, claro que depende muito da sua carteira e dos ativos que você tem, mas podemos dizer que em torno de 5 a 4% com ações você poderia retirar para viver de renda, o restante precisaria reinvestir. Eu optaria pelo menor valor possível para não ter imprevistos, no caso você poderia retirar 4% ao ano do dividendo com base no seu patrimônio. Até porque se você retirasse, por exemplo, 7% ao ano, em 30 anos você teria somente 84% do seu capital original lá no passado. E se você retirasse 10%, teria somente 13% no total desses 30 anos. Então você não pode retirar todo o dividendo, por mais que você invista em empresas. Algumas podem não performar tão bem e acaba baixando sua rentabilidade. Sendo assim, retire em torno de 4 a 5% por ano. Eu optaria por 4%. Fazendo uma conta de padeiro com o que eu já tenho aplicado, que é 22.429, a Irani está projetado para pagar um dividendo por volta de 8% com o dividendo não recorrente, a Transmissão Paulista por volta de 8% também, o Bradesco por volta de 8,5%, a Home por volta de 6%, Banco do Brasil por volta de 10% e BB Seguridade por volta de 8,5%. Então chegaríamos em 49% dividido por 6 ativos, 8,16% de yield com base no valor atual que eu tenho. Então 22.429 vezes 8,16%, fazendo a conta bem de padeiro mesmo, daria R$ 1.830 de dividendos projetados para este ano. E qual seria o valor que eu poderia utilizar desse patrimônio para não perder poder de compra? Simples, pegando 22.429 vezes 4%, então eu poderia utilizar 897 no ano, dividido por 12 meses, R$ 74 por mês. Quem quer se aposentar com, por exemplo, R$ 5.000 por mês, e isso desconsiderando aquela taxa que você vai reinvestir para não perder poder de compra, é só você dividir por 0,004, chegaria em 1.250.000. Se você conseguisse um yield por volta de 8%, você teria R$ 100.000 de renda passiva, mas poderia utilizar somente 4% desses 1.250.000. Então você fazendo esse reinvestimento dos dividendos, junto com uma taxa bem segura de retirada, o balanceamento das ações, focando sempre em comprar boas ações a bons preços e também sabendo programar os dividendos, conseguirá acelerar o processo e se aposentar com certeza bem antes do que o INSS se você investir para o longo prazo. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.